Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos Judá. Com Tamar foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arã, Arã foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Nasson, Nasson foi o pai de Salmão, Salmão com Raabe foi o pai de Boz, Boz com Rute foi pai de Jobed, Jobed foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai de Davi, foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão, Salomão foi o pai de Roboão, Roboão foi o pai de Abiás, Abiás foi o pai de Asa, Asa foi o pai de Josafá, Josafá foi o pai de Joroão, Joroão foi o pai de Osias, Osias foi o pai de Joatão, Joatão foi o pai de Acás, Acás foi o pai de Ezequias, Ezequias foi o pai de Manassés, Manassés foi o pai de Amon, Amon foi o pai de Josias, Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel, Salatiel foi o pai de Zorobabel, Zorobabel foi o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim foi o pai de Azor, Azor foi o pai de Sadoc, Sadoc foi o pai de Aquim, Aquim foi o pai de Eliúde, Eliúde foi o pai de Eliezer, Eliezer foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. O começo de uma nova história. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria, e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa, e sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Em Jesus continua e chega ao ápice toda a história de Israel. Sua árvore genealógica apresenta como descendente direto de Davi e Abraão como filho de Davi. Jesus é o rei Messias, vai instaurar o reino prometido. Como filho de Abraão, ele estenderá o reino a todos os homens, através da presença e ação da Igreja. Jesus não é apenas o filho da história dos homens, é o próprio Filho de Deus, o Deus que está conosco. Ele inicia nova história, em que os homens serão salvos. Jesus, igual Deus, salva, o que diminui ou destrói a vida e a liberdade, os pecados.